sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada. Espírito Santo, toma posse deste momento mais importante de um culto, Senhor, que é a tua palavra. Que o Senhor venha ensinar o teu povo, redigir, corrigir, que o Senhor possa conduzi-los na tua verdade, Pai. Tira de mim qualquer coisa que possa atrapalhar essa mensagem, que seja o teu Espírito falando pela minha boca, Pai, em nome de Jesus. Cresce espiritual. Espera só um pouquinho aqui que tá. Isso. Bota aquele lá, aquele som, lá. Deu certo. Aumenta um pouquinho, Júnior. Aumenta só um pouquinho de nada, Júnior. Eu saúdo novamente a todos com a paz do Senhor, amém? Nós sabemos, irmãos, que há muitas profecias no Apocalipse mostrando sobre o fim dos tempos. Todos nós sabemos que muitos são conhecedores que nós estamos chegando ao fim da história. Jesus já tinha previsto que nos últimos tempos ia surgir muitos falsos profetas, falsos mestres, ia ter muita apostasia nas igrejas, friezas espirituais. A gente está vendo aí que o anticristo já está se preparando. A gente sabe que o Papa que vai entrar agora é ele que vai preparar o anticristo. Então, se você prestar atenção, os países estão entrando em crises. A China, que era um dos países mais desenvolvidos, muitas fábricas, muitas produções. No Brasil tem muitas tecnologias que veio da China, e a China agora está entrando em crise, né? As fábricas estão fechando, o povo indo para o meio das ruas, fazendo greve, porque a China era um lugar de muita produção, agora está entrando em lugar de miséria. A gente sabe que o Brasil também está nessa mesma situação. O governo já prevendo de derrubar muitas bolsas famílias. Tem previsão que daqui a 1 ano ou 1 ano e meio já não consegue mais pagar os aposentados. O Brasil está num rombo que vocês não têm nem ideia. Foi pego agora o presidente que cuidava da área da aposentadoria, ele desviou mais de 6 bilhões dos aposentados, irmão. Então a gente está vendo também, numa região do Pernambuco, da Bahia, muitas pessoas que recebem remédio de epilepsia, remédio para doenças crônicas. Já está faltando remédio para as pessoas, estão chorando nas filas dos hospitais porque já não tem mais remédio. Filas e mais filas de mulheres chorando porque já estão perdendo seus Bolsa Família. E a gente está vendo, irmão, que cada dia que passa, as coisas estão ficando, a droga está tomando de conta da sociedade, irmão. Para e pensa, o mundo já não é mais o mesmo. As famílias já não são mais as mesmas. A gente está vendo a situação, o espírito de depressão está tomando de conta da sociedade. Vocês não têm ideia quantas pessoas tomam remédios depressivos para dormir. E não só um tipo, mas vários tipos. Você não tem ideia quantas pessoas pensam em tirar suas próprias vidas. Então a gente está vendo, irmão, a decadência espiritual. Cada dia que passa, a decadência. Antigamente as moças para namorar era nas portas de casa, era ali com respeito. Hoje em dia o cara chega, pega uma moça, joga dentro de um carro, vem chegar 2 horas da manhã, irmão.
Antigamente, se um rapaz mexesse numa menina, ele tinha por obrigação de casar com ela. Hoje em dia, irmão, a prostituição está aí. Quem via mulheres sentadas em banca de cerveja ou de cachaça, um monte de moças se embriagando, enchendo a cara de droga, irmão, você não via isso não. O homossexualismo, a lesbinagem está aumentando num grau tão grande. Hoje eu estava assistindo em casa, eu mostrei para a esposa uma festa rave. Era milhares e milhares e milhares de homossexuais, não tinha uma mulher lá, tudo se abraçando, se beijando, tudo vestido de calcinha, batom, brinco das orelhas, irmão. A coisa mais, uns jovens tão bonitos, uns caras tão bem feitos, mas tudo homossexuais. O demônio está tomando de conta da face da terra. De 100 casamentos que se casam, 10 hoje, ou 3 ou 4 permanecem, porque Satanás destrói, irmão. A gente está vendo que a frieza espiritual está entrando nessa nação, irmão. E Jesus está tentando salvar a tua alma, libertar o teu entendimento, que nós estamos chegando no tempo final e não é mais tempo de brincadeira, não é tempo mais nós ficar brincando de ser crente, levando as coisas por brincadeira, porque se você, irmão, não tiver com o teu nome escrito no livro da vida, você vai ficar. Olha para seu irmão, diga, muito cuidado. Porque se você continuar desagradando a presença do Espírito Santo, o seu nome será riscado do livro da vida. Então diga, não brinque com Deus. Então qual é o tema nessa noite? Frieza espiritual traz o quê? Destruição. Hoje eu estava conversando com um jovem evangelizando, talvez domingo ele vai estar aqui. Ele morava em Souza e ele foi batizado nas águas, orava. Ele disse que ele estava orando, tinha um animal preso, eles oraram, o animal foi tirado de dentro daquela seca, que não tinha por onde passar. Ele disse que foi Deus que tirou aquele animal dali dentro. Ele tem uma experiência com Deus. Mas depois ele fez o que? Se desviou. E quando se desviou, ele e os colegas deles, uns já foram mortos, outros se enfiaram em droga. Ele se enfiou em droga, uma vida destruída. O outro amigo dele, que era da igreja, hoje é um advogado, porque permaneceu na presença de Deus. Mas olha o que aconteceu com a vida dos que se desviaram. A Bíblia diz que quando nós se desviamos, aquele espírito imundo que foi expulso de você, ele vai andar por lugares áridos, escuros. E eles vão dizer assim, os demônios, vou procurar outro corpo para eu entrar e fazer morada neles. Mas a Bíblia diz que quando eles procuram, acham as casas cheias. Que eles dizem, voltarei para a minha velha casa. E quando eles voltam para essa casa, se ele não encontrar aquela pessoa que outrora levantou a mão, que outrora foi batizado nas águas, que outrora ceava, que outrora fazia parte de algum cargo da igreja, se ele voltar e ele não achar a palavra de Deus em você, ele entra. E o demônio disse, vou trazer mais 7 piores do que eu, e vou entrar dentro dessa casa e vou destruir com ela. Em outras palavras, eu não vou dar mais oportunidade para essa pessoa voltar para Deus. Então a frieza espiritual, irmão, está entrando nas igrejas. As pessoas não querem mais ler Bíblia. As pessoas não querem mais orar. Você quer fazer prova? Venha num dia aqui de jejum. Você quer fazer prova? Venha aqui na vigília. Você quer fazer prova? Venha nas campanhas. Aí você vai ver, não, o pastor tem razão. As pessoas não querem nada com Deus. Irmão, como é que nós vamos vencer a frieza espiritual se não houver em nós um desejo ardente de buscar a Ele, irmão? A única forma de nós arrancar essa frieza, essa carnalidade de nós, é através do jejum e da oração. Não tem outra saída para nós. Se você não orar, se você não jejuar, você vai ficar uma pessoa carnal.
Você vai ficar uma pessoa que outrora você sentia a presença do Espírito Santo, mas você vai dizer: o que é que está acontecendo com minha vida, pastor? Que eu, quando eu louvava, sentia, eu chorava, que quando eu dobrava o meu joelho, eu sentia a presença, mas agora eu não estou sentindo mais. Sabe por quê? Porque você está se esfriando, você não está buscando como buscava antes. Alguma coisa está te prendendo, alguma coisa está te freando, alguma coisa está inibindo você para que você não busque a presença do Espírito Santo mais. Para e pensa, o que é que está mudando você? Pastor, eu não era assim, pastor, mas tem algo me mudando. Para e pensa, irmão. Eu era uma pessoa de oração, pastor. Eu era uma pessoa que clamava a Deus na madrugada. Eu era uma pessoa, pastor, que eu gostava de ler Bíblia. Eu sentia a presença de Deus e eu não estou sentindo mais. É frieza espiritual. Olha para o seu irmão, diga: cuidado com essa frieza espiritual. Porque a frieza espiritual traz o quê? Porque enquanto você está com Deus, Deus ele está com quem? Contigo. E se Deus é contigo, quem será contra ti? Se Deus ele é contigo, qual é o pai de santo? Qual é o feiticeiro? Qual é o macumbeiro que vai se levantar contra você? Qual é a bruxaria, qual é a feitiçaria, qual é a praga mandada, a inveja mandada, que vai tocar no teu trabalho, que vai tocar no teu casamento, que vai tocar na tua saúde? Não toca, irmão. Porque enquanto você está se esquentando na presença do Espírito Santo, atraindo a presença do Espírito Santo, o diabo ele olha para você e vê o sangue do Cordeiro em tua vida, ele vê labareda de fogo, ele olha para você e diz: não posso tocar nela, não posso tocar nele, porque ele está cheio do poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Mas quando ele olha para você e vê você sem buscar a Deus, ele bate palma. Opa! A irmã não busca mais. Ó, que beleza. Aquela irmã me perturbava em oração, o diabo diz. Aquele irmão, eu não chegava nem perto porque ele era como chama de fogo, ele tinha uma aliança com Deus, mas aí ele olha para você e vê você se afastando aos poucos. Ele olha para você e vê você não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Não é mais aquela mulher que buscava Deus de coração e vem para o culto ainda forçado, vem para o culto ainda, porque é sexta-feira, se eu não for o pastor, vai dizer que eu estou... Não, irmão, você não tem que buscar por causa de pastor, não, você tem que buscar por causa do amor que você tem para com o teu Espírito Santo. Diga glória a Deus. Você tem que se alegrar, chegou o dia de culto, você tem que se alegrar, não é se entristecer não, irmão. Eita, chegou mais um dia de culto. Ô, semana que passa ligeiro. Deus me livre, Júnior, é o fim dos tempos mesmo. Porque traz o que? Destruição aí. Aí começa a vir doença. O crente começa a abrir brecha para o diabo. Com pouco tempo começa o trabalho financeiro ir por terra. Pouco tempo começa a ver vulto dentro de casa. Pouco tempo está fazendo uma coisa em casa, aí diz lá: ei fulana, parei que eu já vou. Quando chega lá não é ninguém. Oxe, mas eu tenho certeza que alguém me chamou. Está fazendo alguma coisa em casa e de repente sente como uma presença vem por trás e você tem aquele susto. Começa a ir dormir e ter sonhos tenebrosos, sonhos que você sabe que não é normal. A maioria sente sonhos caindo em abismo. Começa a vir doenças no seu corpo e você não entende. Começa os problemas dentro de casa, as brigas, as confusões. Começa as forças da treva a entrar dentro do seu lar e trazer muitos problemas espirituais. E você não entende que o culpado é você. O culpado somos nós, que abrimos brecha para o diabo, que não buscamos Deus como deve buscar, que não estamos buscando o verdadeiro avivamento, que estamos buscando Jesus só por interesses carnais, interesses que venham satisfazer os nossos egos, irmão. E muitos só buscam Deus na doença, e muitos só buscam Deus quando perde o emprego, e muitos só buscam Deus quando está lascado, quando está no fundo do poço, se lembra de Jesus, irmão. As pessoas estão perdendo o verdadeiro amor para com Deus. Antigamente, quando se pregava
em um culto, quando dizia assim, quem quer aceitar Jesus, era 15, 20, 30 pessoas, levantavam a mão chorando, e a igreja chorava junto com eles também, irmão. Hoje em dia, se uma pessoa aceita Jesus, é como se fosse uma coisa banal e natural. Esqueceram que quando uma alma entrega a sua vida para Jesus, tem festa no céu. E se tem festa no céu, tem alegria no céu. Imagina a igreja aqui na terra que deve comemorar com o céu também, irmão. Mas o que é que está acontecendo? Friezas espirituais. As pessoas que muitas vezes têm até cargos, irmãos, muitas vezes esqueceram que foram levantados por Deus. Não foi para servir a pastor, não, foi para servir a Deus. E muitas pessoas estão perdendo dons espirituais. Escuta o que eu estou te dizendo. Muitas pessoas estão perdendo dons espirituais. Pessoas que eram para ter dons, unção redobrada do Espírito Santo, estão perdendo a unção, estão ficando carnais, não estão tendo mais autoridade alguma, irmão. E aí fica se preocupando. O que é que acontece? É porque não está buscando Deus como buscava antes. Olha para o Senhor e me diga: renove a sua fé. Diga: se não buscava, busque agora. Diga: porque Jesus está voltando. Diga: porque se você não buscar, em vez de fogo, você vai ter destruição. Destruição, é. Pecado traz destruição. E o que é que traz a frieza? Quem sabe aqui? O que é que faz você esfriar? Quem sabe? Quem sabe? O que é que faz o crente esfriar? A Bíblia diz: nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria por causa do pecado. Então quem faz o crente perder o desejo de ler a Bíblia? Quem faz o crente perder o desejo de vir para a igreja? Quem faz o crente perder o desejo de orar? Quem faz o crente olhar para a Bíblia e sentir gastura em olhar para ela? Irmão, é o pecado. Você está pecando, e vai pecando, e vai se sujando, e vai se lameando, e vai afastando o Espírito Santo de você, ao ponto de você não sentir mais a presença dele, ao ponto de você perder o desejo de vir para a igreja, ao ponto de você se ajoelhar para orar. Você era uma mulher de oração, um homem de oração, e você dobra seu joelho, você não sai mais palavra da sua boca. O diabo consegue fechar a sua boca, porque você não está mais ligado nos céus. Irmãos, cada dia que passa, a igreja está mudando. Cada dia que passa, as pessoas estão perdendo o desejo de buscar a Deus. As pessoas vêm para o culto, não é mais para adorar a Deus, é para assistir culto. As pessoas vêm para a igreja, é para assistir culto. E tem muitos que dizem assim: eu vou para lá hoje para ver se manifesta algum demônio, que eu acho bom ver demônio se manifestando. Irmãos, nós temos que tirar essa forma carnal de adorar a Deus. Por isso que as igrejas hoje, antigamente, quando começava um louvor, você via explosão de língua estranha, irmão. Você via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Você via paralítico andando, o olho de cego se abrindo. Eu já vi milagres extraordinários acontecer, irmão. Mas hoje em dia, para Deus fazer um milagre, é obrigado o cabo gemer, é obrigado você chorar, é obrigado você suplicar, porque o povo está tão carnal que não tem mais fé para ser curado, que não tem mais fé para ser batizado no Espírito Santo. E o que é que está acontecendo? Somos nós, olha, que estamos esfriando ao pouco. Satanás está conseguindo te esfriar. Satanás está conseguindo roubar esse desejo ardente que você tinha quando você aceitou a Jesus. Quando a gente aceita Jesus, o primeiro dia é lendo Bíblia direto, não quer perder culto, é oração, é jejum, a gente esbagaça tudo, irmão, mas vai passando o tempo, aí vai se esfriando. É como um casamento.
Quando estão namorando, é agarrado um com o outro, vai para a feira, é os dois juntos, volta da feira, os dois juntos, pegado na mão, é verdade ou é? Vai passando o tempo, aí é um lá na frente e o outro lá atrás, e diz: ei, espere por mim, se quiser que ande atrás de mim. Perdeu aquele amor, irmão. Dorme um no sofá, outro na rede. Não tem mais aquela aliança, não tem mais aquele amor que tinha antes, aquele prazer de estar perto do outro. A mesma coisa quando o crente ele perde a vontade de estar na presença de Deus. Então a frieza espiritual traz o quê? Destruição. Uma pergunta eu faço, não me responda: você quer ser abençoado ou você quer ser destruído? Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Você quer ser uma pessoa que onde você colocar as tuas mãos e os teus pés, o Senhor seja contigo? Ou você quer ser uma pessoa que onde você colocar os seus pés e a mão seja o demônio que seja contigo? É uma decisão que você tem que tomar. Porque não adianta nós querer servir a dois senhores. Não adianta nós estar sentados nos bancos e quando morrer ir para o inferno. Não adianta você ter uma carteirinha da igreja A, da igreja B, e quando você deitar na sepultura, você ouvir do próprio Deus que não te conhece. Não sei nem quem é você. Mas Senhor, eu estava na igreja, mas eu não te conheço. Senhor, mas eu estava lá, Senhor. Não sei nem quem é você, mas por quê? Porque você teve tempo de se arrepender, mas continuou pecando. Continuou desobedecendo a minha direção, irmão. As pessoas estão brincando com a sua salvação, as pessoas estão brincando com a sua vida espiritual. Uma vez descendo para o inferno, não adianta mais chorar, não adianta mais lamentar, não adianta mais clamar, não adianta mais pedir, não adianta vela, não adianta pastor, não adianta feira, não adianta padre, não adianta colocar um lampião para que aquela pessoa não morra nas trevas, irmão, não adianta. A única forma de você não morrer nas trevas é você aceitando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda permanecer fiel a Ele, viu? Tem muitos pastores que vão para o inferno, muitos obreiros que vão para o inferno, porque tem nome de obreiro, mas não é obreiro. Tem nome de pastor, mas não é pastor, irmão. Tem nome de ovelha, mas não é ovelha, é bode. Então nós temos que aprender que essa frieza espiritual está afastando nós da presença do Espírito Santo. A frieza espiritual, sem dúvida, é alguma. E um dos problemas mais gravíssimos que os cristãos têm que enfrentar no decorrer da sua jornada. Você acha que o diabo vai deixar você buscar a Deus sorrindo? Você acha que o diabo vai deixar você buscar a Deus com alegria, com prazer? É isso? Você acha porque você aceitou Jesus, você não vai passar por luta, por perseguição ou por aflição? Me mostre na Bíblia um versículo, Deus dizendo que você não passaria por aflição e perseguição. A Bíblia diz que muitos até morrerão por causa do Evangelho. Ah, pastor, mas eu aceitei a Jesus para viver só em bênção, só no mel. Tem aquela música, leite e mel? É mentira, irmão. O Evangelho do Reino, Jesus já avisou, é perca. Você vai ter que perder para poder ganhar. Ou você perde ou não ganha. E quem ganhar aqui na terra vai perder lá em cima. Então para você chegar no céu, você vai ter que perder muitas vezes amigos, você vai ter que perder vícios, você vai ter que perder tanta coisa que prende a sua carne, porque se você não se desprender, e se você não perder essas coisas que atrapalham o teu relacionamento com Deus, o seu nome será arriscado do livro da vida. Você prefere ouvir de Cristo dizer assim: vinde benditos do meu Pai, entra para a casa do seu Pai, foste fiel na terra e no muito te colocarei? Ou você vai achar melhor Deus olhar para você, dizer que não te conhece, mandar os anjos, mandar você amarrar de perna e braço e jogar dentro das trevas exterior? Qual que você precisa, qual que você deseja? Vai trocar Jesus por dinheiro? Vai trocar Jesus por droga? Vai trocar Jesus por bebida? Vai trocar Jesus por prostituição? Vai trocar Jesus por jogatina? Vai trocar Jesus por tudo que não presta? Sabendo de uma coisa: você está vendendo a tua alma para o diabo. Você está entregando aos poucos a sua alma para Satanás. Os demônios que incorporam nas pessoas, e você talvez já viu aqui muitas vezes, vai dominar a sua vida e vai te levar para o inferno. Na hora que você tombar a sepultura, em vez do anjo vir te buscar, quem vem te buscar é os demônios.
Então escolha rapidamente, porque Jesus está chegando. Olha para o seu amigo, escolha rapidamente, porque Jesus já está chegando. Se prepare. Então os cristãos têm que enfrentar o decorrer da jornada. Jornada quer dizer caminhada até a vinda de Cristo Jesus. Jesus diz que aquele que vencer até o fim ganhará a coroa, mas aquele que desistir será arriscado do livro da vida. Deus, assim como quando começou ainda, faça as suas tarefas. O crente tem que fazer as suas tarefas. Não as faz com aquela intensa vontade e alegria quando fazia pela sua primeira vez. Você chorava. Eu não vejo você chorando mais. Você falava em língua, chorando. Você se alegrava, você sentia. Você não sente mais. É um perigo, irmão. Pastor, eu tomava banho nas carreiras, eu me alegrava para vir para o culto, pastor. Eu sinto, para vir para a igreja, obrigado, alguém está me chamando, me forçando. O que é que está acontecendo com você? Você perdeu o interesse no seu noivo? Você quer desmanchar o noivado com Jesus? Ele é teu noivo. E ele vem buscar vocês. Mas ele vem buscar virgens que estão com suas lâmpadas cheias de quê? De azeite. E o que é o azeite, pastor? É o Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. A sua vasilha não pode estar seca. A sua vasilha não pode estar pela metade. A sua vasilha não pode estar abaixo da metade. A sua vasilha na vida de Jesus tem que estar o quê? Cheia. Pastor, mas se eu tiver um pouquinho de azeite, ele não vai conhecer você como noiva. Pastor, mas eu estou com as vestes de noiva, mas suas vestes estão cheias de pecado, está toda manchada, suja, porque você sujou suas vestes. Pastor, mas tudo bem, eu sujei minhas vestes, eu entristeci o Espírito Santo, que farei para limpar ela? Arrependa do teu pecado, diga glória a Deus. Largue as coisas erradas, irmão. Deixe aquilo que você sabe que não pode fazer e está continuando fazendo. Enquanto é tempo, abandone essas coisas que estão te tirando você da presença de Deus. Abandone essas coisas, irmão, que está te afastando da presença do Espírito Santo. Não deixa Satanás te comprar. Não deixa Satanás, aquilo que ele ofereceu no deserto para Jesus, você receber de bom grado e perder a presença do Espírito Santo. Porque se você deixar o pecado entrar em você, você não vai ter mais força para buscar a Deus. Se você deixar o pecado entrar em você, você não vai ter mais força de louvar no Espírito. Você não vai ter força mais de ler a Bíblia no Espírito. Você vai dizer até assim: pastor, eu li a Bíblia e compreendi o que eu estava lendo. Hoje eu leio a Bíblia, eu não compreendo mais nada. Eu não sei nem o que está ali. Sabe o que é isso, irmão? É a frieza. É Deus falando contigo: minha filha, meu filho, eu quero te renovar nessa noite. Eu quero te transformar, eu quero te levantar, eu quero dar aquilo que você perdeu. O Espírito Santo está tentando salvar aquilo que você perdeu. Dons espirituais, vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, vontade de jejuar. Deus está querendo renovar as tuas forças nessa noite. Diga glória a Deus. Deus está tentando salvar pessoas aqui nesta noite, irmão. Ele está voltando. Suba um pouquinho, Júnior. Amém. Suba mais um pouquinho, Júnior. Acho que o versículo é maior, né? Isso. Olha o que é que diz aqui em Apocalipse 2, versículo também 5. Diz assim, ó. Olha o que é que o Espírito Santo está falando aqui em Apocalipse. Dizendo: olha como ele te conhece. Olha para sua irmã, diga: minha irmã. Diga: Jesus, ele sonda teu coração. Ele te conhece. E que ele sabe tudo que você fez hoje. E sabe também o que você vai fazer amanhã. Então, em outras palavras, ele conhece as tuas obras, sim ou não? Os teus pensamentos. Então, olha o que é que diz aqui.
Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Pode sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tem crentes que dizem ser crentes e não são. Tem obreiros que dizem ser obreiros e não são. Tem pastores que dizem ser pastores e não são. Como é que você sabe? Pelos frutos os conhecereis. Sabe o que é isso aqui por a prova? É pelos frutos os conhecereis. A gente sabe que um pastor é pastor pelos frutos dele, sim ou não? A gente sabe que uma irmã é irmã de verdade pelas atitudes dela. A gente sabe que o irmão é crente de verdade quando o crente ele mostra os frutos do Espírito. Então Jesus diz: conhecereis pelas suas atitudes e pelos seus frutos. Quem é fiel a Deus, essa pessoa não escandaliza, essa pessoa não traz problema, essa pessoa é uma pessoa que em vez de atrapalhar ajuda, em vez de trazer problema, traz alegria, em vez de trazer situações de escândalo, traz situações para que as pessoas venham para a casa de Deus, pelos seus frutos, pelos seus bons testemunhos. Eu não gostava de crente não, mas por causa daquela irmã, o fruto dela me convenceu que a igreja é o caminho certo de Deus. Então a pessoa que ela é provada, porque você, não é você que vai dizer que você é crente, aprenda isso, é as pessoas que moram contigo, é as pessoas que convivem com você, é as pessoas que têm amizade com você, que vai olhar e vai dizer, verdadeiramente essa moça, esse rapaz, esse homem é um servo do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E no momento que essas pessoas estiverem passando por qualquer situação, essas próprias pessoas, elas vão lá na tua casa, pode esperar, ela vai chegar e vai dizer: ei, irmã, eu vim aqui porque você é uma mulher de Deus, ore por mim, ore pelo meu problema, ore pelo meu filho, ore pelo meu marido, ore pelo meu comércio, ore para Deus abrir uma porta de emprego. Porque as pessoas, para pedir oração a você, é preciso ver Deus na sua vida, sim ou não? Uma pessoa para chegar até você, não é preciso você estar se oferecendo para orar em ninguém. Se você é de Deus, se você tem o Espírito Santo, se você tem bom testemunho, não precisa você procurar. As pessoas te procurarão, porque o próprio Espírito Santo enviará essas pessoas até você, para que seja usado pelo poder dele, sejam curados, libertos e transformados pelo Espírito Santo. Mas para Deus mandar até você, é preciso você ser verdadeiro. Diga glória a Deus. Porque Ele conhece as tuas obras. Então, irmãos, muitos crentes estão por Deus achados mentirosos. Está aqui, ó. Muitos crentes, quando Deus olha, é só fachada, é uma mentira. Quando Deus ele olha lá de cima com um olhar de fogo, que ele passa o raio-x do Espírito Santo sobre as igrejas, ele sabe quem é e ele sabe também quem não é. Ele sabe quem está brincando e ele sabe quem está levando as coisas a sério. Ele sabe quem é ungido e ungida, mas também ele sabe quem é carnal. Ele sabe quem está esperando o arrebatamento, mas ele sabe também aqueles que estão nem aí. A resposta a pergunta é: você quer ir para o céu? Você tem certeza disso? Ou você quer ir para o fogo? É escolha. Deus vai mandar você para o inferno? Não vai. Deus vai mandar você para o céu? Não vai. É você que tem que tomar essa decisão. É o livre-arbítrio. Se você disser: Deus, eu quero ir para o céu, Deus vai te dar tarefas, e essas tarefas têm que ser cumpridas, para que você consiga chegar lá. Mas também, se você quer ir para o inferno, Satanás vai dar também tarefas, e essas tarefas você tem que cumprir também para você ir para o inferno.
Porque tanto para ir para o céu tem tarefas que tem que ser executadas, como também para nós ir para o inferno tem tarefas que tem que ser executadas. Quais são as tarefas que tenho que se executar para eu ir para o inferno? Está lá em Gálatas 5, versículo 19. A obra da carne quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, imulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, cachaça. Não herdará o reino de Deus. Mas se eu quero ir para o céu, pastor, está lá também em Gálatas 5. A primeira coisa, amor. A segunda coisa, alegria. A terceira, paz. A outra, pastor, longanimidade. A outra, benignidade. A outra, temperança e domínio próprio. Então a Bíblia diz que você será escrito no livro da vida. Mas qual é o fruto que você está fazendo? Quais são os frutos que você está apresentando diante de Deus? São frutos de Gálatas 5, versículo 19? Vícios, brigas, confusões, heresias, hipocrisias, mágoa, ressentimento, ódio, falta de amor, falta de perdão, pornografia. Porque tem muitos cristãos, irmão, que pegam o celular para olhar mulher pelada, olhar homem pelado. Está lá a pomba gira, mais outro pomba giro, pelados em cima de uma cama, fazendo besteira, e está lá o crente lá e o demônio atrás, batendo palma e usando os seus olhos. Muitos cristãos se masturbando, pensando em A, pensando em B, se contaminando, se informigando. Muitos cristãos assistindo novela da Globo, novela da SBT, aí quer receber o Espírito Santo, quer ser cheio do poder de Deus, irmão. Assistindo filme de tiroteio, Free Fire, jogatina. Tem crente que joga até no jogo do bicho. Já está dizendo, do bicho. Fazer uma sorte, né? A sua sorte é Jesus, irmão. Se você guardar a palavra de Deus, Deus não deixa faltar o teu pão de cada dia. Diga glória a Deus. Deus não deixa faltar as suas vestes. A Bíblia diz, guarda a minha palavra, coloca o meu espírito em primeiro lugar, que eu não te deixarei faltar nada. Eu, Senhor, te darei. Te darei saúde, te darei paz, te darei alegria, prosperidade. Tudo que você precisar, não precisa nem pedir, o Espírito Santo ele vai te dar. Mas se você guardar a palavra de Deus. Mas aí o diabo nos embaraça com tanta coisa, irmão. Por isso que os dons espirituais estão se acabando. Por isso que quando se fala que uma igreja manifesta demônio, as igrejas dizem que não é mais de Deus não, diz que aquilo é do capeta, é do diabo, não tem mais a ver. E a Bíblia diz em Marcos 16 que aonde o Espírito Santo está, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e porão as mãos sobre os enfermos, vai curar. Ou é mentira? Ou quando os discípulos Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2, eles voltaram com tanta alegria, dizendo, mas Senhor, em teu nome nós expulsava demônio, curava os enfermos, limpava os leprosos, ressuscitava a morte. Jesus dizia, não se alegrei porque os demônios vos obedecem, mas se alegrei porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você vê que as igrejas agora é só de roda a roda, Luca. Aí parece que o cara pegou um negócio que aí começa. Aí. Isso é Espírito Santo, irmão? Eu, para ter o Espírito Santo, preciso estar rodando dentro da igreja, feito um pinhão. Eu, para ter o Espírito Santo, eu preciso sair caindo no chão, abrindo as pernas para o cara ver as suas partes íntimas. Perco o entendimento, saio caindo por cima das cadeiras. É obrigado 2 irmãos ou 3 segurar. Isso é Espírito Santo. Isso é batismo com o Espírito Santo, é caráter espiritual. Diga glória a Deus.
Você não precisa fazer palhaçada, rodar, sair pulando, sair fazendo besteira, não. Porque quem é batizado com o Espírito Santo de Deus não tira consciência. Quantas vezes você viu rodando aqui dentro? Quantas vezes você viu sair correndo lá para a porta, voltar correndo, saindo pulando por cima aqui, que tem uns caras que vai louvar agora, pulando de cima dos altares, respeitando o altar de Deus. Já não tem mais cadeira, agora é tambor. E começa o tambor a bater, e o povo começa agora a rodar, e começa a fazer as mesmas coisas quando os pais de santo e as mães de santo estão recebendo o guia lá dentro do centro de feitiçaria, irmão. Aí diz ao Espírito Santo: me mostre na Bíblia onde é que tem esse roda-roda. Me mostre na Bíblia que aí a frieza, é isso aí, frieza, irmão. As pessoas estão tentando inventar louquinho, alguma coisa para tentar sentir a presença de Deus e acham que inventando e acham que fazendo essas besteiras vão receber o poder do Espírito Santo. Não, sabe como é que você recebe a presença do Espírito Santo e o poder do Espírito Santo? É guardando a palavra de Deus. Que adianta rodar com intrigado? O que adianta sair fazendo avião cheio de mágoa no coração, falando da vida dos outros, fumando escondido, tomando uma cachaçinha para dormir e para se levantar, assistindo imoralidade pelo celular. Aí fica roubando galinha dos outros. Aí cheio do Espírito Santo. Tem pessoas, irmãos, que chegam na igreja, você pode até não dar nada por essas pessoas, mas elas estão cheias do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos orando sentados. Não era nem ajoelhado, não era nem em pé, eles estavam assentados. Como vocês estão aqui, ó, tudo de cabeça baixa orando: Senhor, envia teu poder, Senhor, a tua promessa envia sobre nós, Senhor. Se essa igreja fizesse isso, tu ia ver Deus batizar muita gente aqui com o poder do Espírito Santo. Mas chegam no culto, é assim, ó, vai orar, os olhos tudo abertos. Hora de oração, é olhando a aranha, olhando o cabelo do outro, olhando o sapato do outro, olhando se o outro veio feio, bonito, ou torto, ou aleijado. Mas se nós chegar na igreja e começar a deixar de olhar para a vida dos outros e começar a buscar a Deus de verdade, dobrar o seu joelho, ou sentado na cadeira, ou seja em pé, você fechar teu olho e começar: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor, me lava, me perdoa, me renova, eu não quero sair daqui sem sentir a tua presença. Meu irmão, tu vai sentir o poder de Deus na sua vida, meu irmão. Tem pessoas que entram dentro da igreja, nem orar ora. Tem pessoas que entram dentro da igreja, só dá tempo de dobrar o joelho no chão: pai, muito obrigado. Se levanta, se senta de novo, e aí vai conversar com os outros. Não veio buscar a Deus, irmão. Mas quando 120 pessoas estavam lá no dia de Pentecostes, esperando a promessa de Deus, enquanto a multidão estava lá fora, comprando, vendendo, conversando uns com os outros, tinha 120 pessoas dentro do templo, clamando, orando, buscando, sentado na cadeira. De repente veio como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foi passando de um para o outro como chama de fogo, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e todos foram cheios do poder de Deus. Diga glória a Deus. Mas como é que Deus vai encher a igreja do Espírito Santo, irmão? Os crentes tudo carnais, não oram mais, não lê Bíblia mais, vem para os cultos quando quer, e quando vem é forçado. Quando chega na igreja já não ora mais. E aí Deus disse: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu chamastes mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor.
Se essa pessoa que estava nessa posição e Deus ainda olhou para ele e disse que ainda ele tinha deixado o primeiro amor, esse homem aqui buscava Deus, irmão. Esse homem aqui, ele tinha uma aliança com Deus, mas ao passar dos dias, essa aliança foi o quê? Esfriando. Em outras palavras, ele caiu. Em outras palavras, ele não se arrependeu. Aí o que é que Deus diz? Volta depressa, lembra onde tu caiu, se arrepende, porque se vós não se arrepender, eu tirarei de vós o meu espírito. Tem muitas pessoas que ficam brincando com Deus, é Deus dando tempo, é Deus dando chance, é Deus dando oportunidade, e a pessoa não se lembra onde caiu, não volta atrás dos seus erros, não volta para consertar o que fez de errado, e aí vai chegar uma hora que Deus vai tirar o Espírito Santo de você. Então é tempo, irmão, de avivamento. Diga glória a Deus. Avivar. Você liga agora, você entra na internet agora, é o jovem agora tudo dançando, faca no pescoço e não sei o que mais lá, usando as músicas de Deus e dançando, se mostrando. Pastor, é errado dançar? Não é. É errado quando você faz isso para chamar a atenção das pessoas para você. Nós estamos aqui adorando a Deus, a igreja adorando a Deus aqui, nós estamos aqui batendo palma, nós estamos se movimentando como Davi faz, isso não é pecado, irmão. Mas quando as pessoas vão para as internet se amostrar, usar as coisas do Espírito Santo, as coisas que são de Deus, para estar com chacota, com brincadeira, para estar fazendo as coisas ali, irmão, sem a presença do Espírito Santo, você não tem ideia o preço que essas pessoas vão pagar. Tem pessoas que ficam com piada, Deus está falando comigo aqui, olha, não sei o que, aí começa, e irmão, essas pessoas vão pagar um preço terrível, irmão. Estão escarnecendo o Evangelho, estão escandalizando o Evangelho. Você pode fazer live séria, pregar para as pessoas, olha, Jesus está voltando, Jesus está chegando. Você não pode mentir por trás de um celular, você não pode mentir por trás de um celular, dizendo coisas que Deus não mandou você dizer, dizendo coisas que Deus não mandou você dizer. Tem tantas pessoas dizendo, Deus está me revelando aqui, olha, que você vai ter que mandar R$100, e se você mandar esse R$100, as portas vão abrir. É mentira, irmão, é Satanás usando essas pessoas para te enganar, para tirar dinheiro de você. Teve uma irmã que ligou, pastor, eu estava assistindo um pregador, o pregador disse, olha, ligou para mim dizendo, olha, minha serva, Deus mandou mandar um recado para você, que tem macumba na tua vida, que tem isso na sua vida, mas para quebrar essa macumba, você vai ter que mandar R$150. Eu disse, é o capeta, mas cai fora. Para expulsar demônio é preciso pagar. Para orar no enfermo é preciso pagar. Jesus disse, de graça dai, de graça recebeste, de graça dai. Se eu começar a entregar envelope aqui para vocês, e olha, você vai pegar esse envelope, porque Deus vai abrir a porta para você, através desse envelope você vai ser curado, eu estou mentindo, irmão. Eu tenho que ensinar você que você vai ser curada quando você guardar a palavra de Deus, que você vai ser liberta quando você guardar a palavra de Deus, que você vai prosperar quando você guardar a palavra de Deus, que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo no dia que você guardar a palavra de Deus. Mas se eu entregar o envelope para você mentindo, que você vai botar dinheiro nesse envelope, porque tu vai ser curado, as portas vão se abrir, você cheia de pecado, fazendo coisa errada, eu sou um hipócrita e eu sou um mentiroso, irmão. Porque ninguém compra Deus. Aí muitas igrejas tomam envelope para Deus te curar, envelope para Deus te libertar, envelope para abrir porta de emprego, envelope para... Irmão, isso aí é engano. O dízimo e a oferta é bíblico. Mas nas igrejas hoje em dia, todo culto é envelope aí, no povo. Eu já tive igreja assim já. E no dia que o pessoal não pegava os envelopes, o pastor ficava valente.
Que os que pegavam agora já não era mais abençoado, era amaldiçoado. Aí eu pergunto, é de Deus isso aí? Hoje em dia as pessoas preferem igreja de roda a roda, de pula-pula. As pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus, não querem mais ouvir que estão erradas. E quando escuta que estão erradas, elas pulam para a igreja, que pastores vão dizer que está certo, estando todo arrebentado, irmão. Igreja só de louvor, igreja só de exaltação. Não, tu tá uma benção. Não, tu vai para o céu. Não, olha, do jeito que tu tá bem, tu tá cheio do Espírito Santo. Irmão, é mentira. É mentira. Igreja tem que pregar a verdade, porque se você for para o céu, você vai consciente, mas também se você for para o inferno, você vai dizer, meu pastor pregou, mas eu não dei ouvido. Mas as pessoas preferem se enganar a si mesmas. Suba um pouquinho, Júnior. Aleluia. A frieza espiritual é quando o homem já não sente tanto desejo de fazer a obra de quem? De Deus. Você que gostava de evangelizar e abandonou. Você que gostava de talvez ir na casa das amigas para pregar, para convidar para a igreja. Você nem convida mais ninguém para a igreja. Você nem fala mais de Jesus. Aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você está, você tem vergonha de dizer que é crente. Eu tenho vergonha, pastor, de dizer que eu sou crente, pastor. Mas se lá no teu colégio você ensinasse aos teus amiguinhos e às tuas amiguinhas que Jesus está voltando, que Ele tem poder para perdoar os pecados e que esse mundo não presta, você conseguiria trazer muitos jovens para a igreja através da tua pregação. Você que trabalha na casa de alguém, se você pregar para a sua patroa, dizer para eles que Jesus está voltando e que Deus quer libertar ele, eu tenho certeza que um dia eles dizem, olha, eu não posso ir hoje não, mas domingo eu vou na igreja. Mas as pessoas têm vergonha de dizer que é crente. Se cada pãozinho que entrega naquele balcão, olha, toma aqui, é R$5 de pão, mas está convidado para domingo estar na igreja. De 100 pessoas, umas 5 chegaria até aqui. Mas o problema é que nós se envergonhamos de dizer que nós somos crentes. A frieza está tão forte no povo de Deus, que o povo tem vergonha de andar com a Bíblia. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja sem Bíblia, porque tem vergonha de andar com a Bíblia. Para as pessoas não mangar, para as pessoas não zombar. Até quando? Até quando Jesus vai nos suportar? Até quando Ele vai dar tempo para nós se arrepender, para nós se consertar com Deus? Até quando nós estamos aqui louvando, muitos quando sair daqui vão ouvir música mundana. Muitos quando sair daqui vão ficar falando mal dos outros. Muitos quando sair daqui vão fazer as mesmas besteiras que fazia antes. Até quando Jesus vai ter paciência com nós? Até quando Deus vai dizer a Satanás, não toca nele, não toca nela, porque eu sei que ele vai me aceitar, eu sei que ele vai mudar a vida dele. Em Mateus 6,36 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Então esse é o segredo aí. Você quer prosperar financeiramente? Busque Deus em primeiro lugar. Você quer ter um casamento abençoado? Busque Jesus em primeiro lugar. Você quer ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente? O que você fizer prosperará? Bote Jesus em primeiro lugar. Você quer salvar a sua família para se cumprir aquela palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Bote o Espírito Santo em primeiro lugar. Você quer ter autoridade para que macumba não pegue você, inveja não pegue você, maldição não pegue você? Coloque o Espírito Santo em primeiro lugar. Não é placa de igreja que protege você.
Não é pastor que protege você, não é obreiro que protege você, é a palavra de Deus. Está lá no Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, olha aí, das setas que voam, à meia-noite ou de dia, não chegará na tua tenda. Diga glória a Deus. Mas é aqueles que estão debaixo da palavra de Deus, irmão. Suba um pouquinho, João. Dê uns conselhos para a Luca não cortar meu cabelo assim, viu? Amém? Isso. Olha o que é que a frieza espiritual faz, viu? Preste bem atenção. Estes são alguns exemplos de frieza espiritual. Tá dando para enxergar daí, dá? Esses aqui são uns exemplos aqui, ó. Quem está frio, aí diz aqui, ó, não tem vontade mais de orar. Quando entra nesse estágio também, perde o desejo de vir para a igreja. Por isso que eu fico alegre com toicinho. Toicinho, pastor, eu vou botar fervendo agora. Agora eu vou buscar a Deus com autoridade. Era perdendo culto direto, vinha uma vez em um mês. Tá aí, ó, vindo para as campanhas, vindo para Aparecida do mesmo jeito. Tá lá a irmã de Júnior, Vitória do mesmo jeito, tá buscando. É bom. Aí vai, viu? Aí vai chegar uma hora que o diabo disser, eu não vou mais pegar toicinho não. Toicinho agora é de Jesus. Nem vou pegar a Vitória, nem vou pegar fulano, nem ciclano, porque agora são de Deus. Então, a frieza espiritual faz você não ter mais vontade de orar. Não ter vontade de ler a Bíblia. Não ter vontade de louvar. Ei, irmã, venha louvar. Não, eu não vou não. Pois não, irmã. Pois não. E veio fazer o que na igreja? Hã? Ei, irmão, venha trazer uma... não vou não, pastor. Ficasse em casa. Não veio buscar Deus não. Porque quem está bem com Deus fica, Senhor, usa o pastor para me dar uma oportunidade, Pai. Pai, hoje eu quero trazer uma palavra, Pai. Hoje eu quero louvar, hoje eu vou louvar o sítio. Irmão, quem está cheio do Espírito Santo, irmão, não perde a oportunidade não. Agora quando chega todo encabronhado, cheio de pecado, aí o próprio Espírito Santo não deixa a pessoa vir. Ei, irmão, vem orar. Oportunidade para cá. Frieza, irmão, está morto. Quando o crente perdeu a oportunidade porque está morto, morreu, falta só enterrar. É pecado. Está até aqui, ó, encostado de pecado. Aí se não tem vontade de louvar a Deus, tá na igreja. Irmão, eu não sei como é que um cristão vem para a igreja e fica assim, ó. Dê glória a Deus, irmão. Louve, irmão. É mudo. Vamos orar para Deus abrir a boca do mudo. É ou não é? Vamos orar, fazer um clamor para Deus abrir a boca do mudo. Porque o cara quando vem para a igreja para louvar, tá louvando aqui, tu tá louvando aí também. Diga glória a Deus, olha. É fogo aí, fogo aqui, irmão. É glória subindo aí, glória subindo aqui, fogo descendo também. Mas aí chega na... Parece que morreu. Aí quando tá na rua, é falando solto. Não tem, meu irmão, não falta conversa. Mas na igreja fica mudo. Mas João, sobe um pouquinho. Aí não tem mais vontade de ir para a igreja também, viu? Aí, quando você chega nesse estado, perde a vontade de ir para a igreja. Eu duvido um crente que ora, para quando chegar dentro de culto, ele tomar banho nas carreiras para vir para a igreja. Duvido. Segura aí relógio, para nós acertar um pouquinho mais o relógio. Não tem vontade de pregar.
a palavra de Deus para as outras pessoas, não tem vontade de ver as pessoas serem salvas e outros. Isso falando de sentimento e não de ação, pois por mais que seja realizado essas coisas, e se não forem feitas de coração, ou seja, ter vontade de fazer e tornarão de fazer, tomarão todas em vão. É o que eu estou sem óculos aqui, abençoado. Pois o Senhor ama quem faz a sua obra com alegria. Pois havendo alegria, não existirá espaço para murmuração, e o Senhor sonda o coração do homem e sabe os seus sentimentos. Aí, vamos dar um exemplo aqui, graças a Deus que não tem, mas um exemplo. Está aí as irmãs nos conjuntos das senhoras. Aí começa uma com insatisfação, aí começa a murmuração. Ah, irmã, não estou gostando. Ah, não sei o quê. Aí está aqui no conjunto do jovem, sábado um jovem, 3. Ah, não estou gostando. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Porque não está vindo buscar a presença do Espírito Santo. Porque quando nós vemos buscar para o Espírito Santo, você não está olhando se tua irmã não sabe louvar, se tua irmã é triste, se tua irmã é alegre, se sua irmã está com sapato sujo, se está com os cabelos assanhados, então você vem adorar a Deus. Diga glória a Deus. Você pode até perguntar: ei, irmã, tu viu a roupa da irmã? Mas não tive tempo para isso não, eu estava adorando o meu Deus. Aí. Irmão, quando eu saio daqui, eu não sei como é que está os cabelos de Cacá, eu não sei como é que está os cabelos de irmão Júnior. Bora que Galego deu fé do meu cabelo, não foi? Vamos subindo aqui, irmão Júnior, para nós terminar, né? Terminou. Só esse versículo aqui, pronto. Aí tá bom, irmão Júnior. Para terminar. Havendo ainda a palavra na minha língua, eis que logo o Senhor, tu conheces? Antes de você falar, Deus já sabe o que está no teu coração. Diga glória a Deus. Então qual é o tema nessa noite? Perderam o culto. Qual é o tema nessa noite? Frieza espiritual. Então você já está sabendo o que Deus quis falar para nós hoje, né? Agora nós vamos continuar nela se nós quiser. Pastor, como eu me fortaleço? Ore, venha para o culto, passa por oração, pede ajuda, nós vamos ajudar, com certeza, sim ou não? Deus levantou o pastor para isso, para ajudar. E eu vou ajudar vocês a ficar de pé agora. Quer ver? Olha, fiquem em pé. Olha, se eu não estou ajudando vocês.